Olá, eu sou Evandro Vieira e você está no meu canal de Teologia e Filosofia. Eu quero agradecer a você por estar acessando o nosso canal e assistindo aí os nossos conteúdos. Eu tenho um pedido especial para você. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o seu joinha e compartilhe aí com seus amigos. Em Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 15, nos diz que Paulo chega em Atenas, na Grécia, e Paulo fica durante alguns dias nesta cidade, esperando Timóteo e Silas, seus companheiros de evangelismo, de missões. E uma vez Paulo nesta cidade, aguardando seus companheiros, Paulo se move em seu coração, o espírito de Paulo se move de uma tal maneira que deixa Paulo inquieto. E Paulo sai pelas ruas de Atenas, e uma coisa deixou Paulo perplexo. Paulo percebeu que a cidade estava toda entregue à idolatria. E Paulo disputou na sinagoga por alguns dias com judeus religiosos e mais algumas outras pessoas que também se encostavam e participavam ali das discussões. E no versículo de número 18, o apóstolo Paulo se encontra com alguns filósofos, epicureu e estoicos. E estes chamaram Paulo de paroleiro, que significa zombador, aquele que fala nada com nada. E Paulo foi acusado de que estava pregando uma nova doutrina, que Paulo estava ensinando deuses estranhos ali nas ruas de Atenas. Quem eram esses epicureus e esses estoicos? Então, hoje nós iremos falar sobre os estoicos. Os estoicos, a palavra estoico vem do grego estoba ou pórtico. Era um corredor coberto por laje, sustentado por pilastras. E Zenão de Sítio, 300 anos antes de Cristo, ele desenvolve a sua filosofia entre essas pilastras, entre esses corredores. E Zenão, ele desenvolve essa filosofia em alguns pilares importantes. E nós iremos falar sobre alguns deles aqui. Zenão, ele fala sobre a ataraxia, que é a paz de espírito. Então, a filosofia estoica, ela é voltada para a administração do homem interior, do ser. Tivemos grandes filósofos como Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca, Posidônio de Apameia, Crícipo de Solis, Panécio de Rhodes. E Zenão, ao criar essa nova filosofia, essa nova maneira de viver, ele pega um contexto em que algumas escolas metafísicas já tinham perdido um pouco a sua força. A moral estava baixa em Atenas, as pessoas estavam vivendo dominada pelos vícios, pelos prazeres carnais, voltado para a avareza. E Zenão, ele aparece nesse cenário, convidando, chamando o povo para uma reflexão. E uma das coisas interessantes que ele fala é sobre viver conforme a natureza.
O que significa isso? Ou seja, você não tem controle das coisas externas. Você não tem controle daquilo que vem de fora ao seu encontro. Por exemplo, você não tem controle sobre o vento. Você pode construir uma torre e o vento vir derrubar a sua torre. Você pode ter uma criação de animais, de repente vem um raio de lá e mata esses animais. Então você não tem um controle sobre essas ações. A seca, você pode ter uma perda muito grande de animais, de plantações, porque aconteceu uma seca no momento em que você estava plantando, que você criava os seus animais. Então, não há não há poder nas suas mãos para dominar aquilo que vem de fora, aquilo que vem externamente ao seu encontro. Para os estoicos, você não pode controlar tudo. Então, você tem que se preocupar naquilo que você pode controlar. Se você não tem poder sobre uma determinada coisa, então quanto mais você pensa naquilo, mais você vai sofrer, porque você não tem condições de controlar. O que seria necessário? Seria melhor você partir disso que aconteceu, tirar uma reflexão e tentar pautar a sua vida de acordo a isso. Ou seja, você se esquecer do resto. Se você não pode dominar, você tem que se esquecer, porque senão você vai sofrer e nunca, e sem o poder de resolver aquele problema. Outra coisa importante, ele diz que o mundo é imprevisível. Hoje tudo está ok, amanhã não se sabe o que vai acontecer. A vida é efêmera, ela é passageira. Então é melhor viver da melhor forma possível. Da melhor forma possível você precisa viver. E esta filosofia iniciada por Zenão de Sítio, ela é controlar o meu ser, controlar o meu eu interior. Ou seja, eu ser dono de minhas próprias ações. As circunstâncias não podem moldar e direcionar as tuas atitudes para uma forma negativa. Viver dominado pelas paixões, pelos vícios carnais, nem pensar. Para eles, como eles eram materialistas, eles acreditavam que a condenação para as pessoas começava aqui quando eles viviam dominados pelos vícios. Eles acreditavam também que é possível conhecer a verdade absoluta. Eles eram panteístas, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. Deus está emanado na natureza. Outra coisa importante é a ataraxia, a paz de espírito. A filosofia pautada na paz de espírito é eu buscar a tranquilidade da minha alma, buscar a tranquilidade do meu ser. Você já percebeu que tem pessoas que estão calmas, estão tranquilas, acordou um dia tranquilo, de repente ela recebe uma notícia e ela não reflete sobre aquela notícia. Acontece alguma coisa e ela não reflete sobre aquele acontecimento. Tem pessoas que perdem totalmente a direção da sua vida, não sabe que atitude tomar. Então, para os estoicos, aconteceu alguma coisa, parar, refletir e partir daí, nesse momento, nesse exato momento, eu buscar tirar algum proveito dessas situações. Então, nada, na ataraxia, nada externo pode atingir e tirar a minha paz. E para os estoicos, a filosofia não é só palavras, mas a filosofia ela é prática.
Para os estoicos, a minha maneira de agir revela verdadeiramente quem eu sou. E nesse ensinamento, né, nós podemos ver que o quanto hoje as pessoas estão precisando de buscar esse discernimento, essa tranquilidade, raciocínio, pensar que realmente existem coisas que estão fora do nosso controle, que nós não iremos resolver e que nós podemos partir desses acontecimentos, tirar reflexões, usar a racionalidade, porque alguns acontecimentos nós podemos evitar futuramente. Você pode, você fez um negócio com alguém e de repente esse alguém não foi leal ao seu negócio. E você, ao assumir essa responsabilidade com ele, essa sociedade, você não examinou os pormenores. Então, se você teve um prejuízo com essa sociedade, na próxima sociedade que você tiver, você vai ser cauteloso, examinar os pormenores para que você não tenha outro prejuízo. Então, olha como a filosofia estoica, ela é tão atual para os nossos dias. Isso foi um pouquinho da filosofia estoica. É claro que aqui, um vídeo curto, não dá para nós tratarmos de todo o conteúdo da filosofia estoica. Mas você tem uma base aí já boa para você entender quem é esses estoicos que Paulo estava enfrentando. Buscar a paz de espírito, a ataraxia, viver conforme a natureza, aceitar os acontecimentos, porque tem coisas que estão fora do nosso controle, raciocinar sobre eles e não deixar que nada venha tirar a nossa paz. E partir da teoria para a prática. Da teoria para a prática, não viver dominado pelas paixões, não viver dominado pelas circunstâncias. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção.